Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje com dois amigos meus, Otto Barreto, Felipe Loureiro. Pessoal, obrigado pela entrevista aí. Hoje o nosso tema aqui é preparação em história para você mandar bem no vestibular e entrar na sua faculdade, futuro doutor. Bom, primeira coisa aqui então, vamos falar de vocês, né, pessoal, conhecer vocês aqui. Quem é que vai começar? Bom, eu sou Otto Barreto, professor de História, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, conhecida como Unirio, e com mestrado incompleto também pela Unirio. Sou Felipe Loureiro, formado pela UFRJ em História, com mestrado em Planejamento Urbano e doutorando pela Universidade de Coimbra, em Cidades e Culturas Urbanas. E vocês também têm que falar de vocês trabalham, a experiência de você no vestibular. Os caras são casca grossa no vestibular, pô. Eu trabalho com vestibular desde 2008, né, passando aí pelas muitas redes particulares focadas no preparatório para o Enem, o ERJ, EAD e outros cursos. E estou aí atualmente coordenando o vestibular de uma das redes, trabalhando diariamente com o preparatório e aprovação dos alunos para esse concurso que é hoje o mais importante, né, do Brasil. E você, Fio, dá um tempo já também, né? Sim, na verdade a minha história é muito parecida com a do Otto, a gente começou praticamente junto, ensinei muita coisa para ele. Não, mentira, o cara é grande demais hoje em dia. A gente tem uma trajetória bem parecida trabalhando junto, dividimos muitas turmas já, muita experiência, compartilhando muita coisa boa já. E vão compartilhar com a gente aqui hoje. Vamos começar logo com o foco aqui, o foco da dengue. Vamos lá. Vamos começar falando o seguinte, como é que é a história no Enem? Como é que essa matéria se apresenta no Enem para o pessoal já ficar ligado aí? Eu acho que desde 2009, quando o Enem ele assumiu esse modelo na qual ele tem se repetido nos últimos anos, a história e as ciências humanas, de maneira geral, é uma disciplina utilizada muito para se fazer críticas sociais, né? A história ela carrega essa responsabilidade e eu acho que o Enem ele sabe utilizar isso muito bem. Tanto questões de antiguidade como questões contemporâneas, ele sempre tenta abordar um problema social e levantar esse questionamento para fazer o aluno pensar. Então a história ela vem como uma prova muito reflexiva. Ela não é uma prova conteudista, uma prova onde você tem que decorar as datas, os processos. Ela envolve o tema histórico e a partir dali ela puxa uma problemática para fazer o aluno refletir. Isso é um modelo de prova na qual eu gosto muito e que o Enem vem se especializando nos últimos anos, quando você vê caindo temas sobre o movimento negro, temas sobre a questão do homossexualismo. Então, a questão do próprio feminismo, no passado você tem na ciência de linguagem, na própria redação da violência contra a mulher, e a história ela é um instrumento, uma ferramenta mesmo como para se levantar esses problemas e levar os alunos a reflexões. Se você pensar que ano passado nós tivemos 7 milhões de estudantes inscritos, não, na verdade foram 8 milhões de inscritos, se eu não me engano, e 7 milhões presentes, mais ou menos nessa faixa, mas naquele domingo 7 milhões de pessoas pararam para refletir sobre a violência contra a mulher, 7 milhões de jovens pensando naquela problemática, sendo obrigados a pensar sobre isso e tentar transpor para a redação aquilo que eles pensam num assunto que é muito sério. E a história ela se encaixa também nesse contexto, com certeza. E falando em relação ao Enem mesmo, agora em relação à matéria em si, o pessoal também tem um direcionamento, até porque agora é reta final, né? Com certeza. Vocês podem listar aí o top 5 da história no Enem, os 5 assuntos que o cara não pode chegar lá sem estar dominando? Principalmente para os estudantes do Rio de Janeiro, que vieram numa preparação, tanto para o Enem, mas também com foco no UERJ, é preciso tomar cuidado um pouco, porque o Enem ele tem uma característica, ele costuma cobrar assuntos no seu exame que são diferentes da UERJ. A UERJ cobra muita história contemporânea e o Enem cobra muita história do Brasil. Cerca de 50%, ou seja, metade da prova são questões de história do Brasil. Então, nos últimos anos, o que mais tem caído são questões de sistema colonial. Claro que o sistema colonial é um assunto muito grande, né? Dentro dele você vai ter invasões holandesas, governos gerais, capitanias hereditárias, expansão territorial, mas, de maneira geral, a economia açucareira, o sistema colonial é o que mais tem caído. Representa mais ou menos 13% dos últimos anos das questões que apareceram no vestibular. E aí segue uma ordem cronológica, logo depois, com cerca de 11% das questões de Brasil Império, e logo depois também com a mesma porcentagem de Brasil República. O resto se divide em questões de ditadura, mas uma coisa importante que é considerada e classificada como questões de história
e que eu acho muito bacana que o Enem tenha cobrado, são as questões de memória. Tem caído muitas questões principalmente sobre a memória negra, a problemática em relação ao racismo, às heranças coloniais que nós carregamos, nas desigualdades da organização em relação aos negros, e também muita questão sobre patrimônio, a importância do patrimônio, tanto material ou imaterial, e cobrando do aluno essa reflexão, essa percepção do que o patrimônio representa para a sociedade. Irado. Esses são os então, são os top 5 aí. Sim. Pessoal, cai dentro desses top 5 para chegar humilhando na prova. Phil, agora você falar um pouquinho também com a gente, como é que o pessoal que está assistindo a gente, estudantes de modo geral, como é que eles podem aumentar o rendimento no estudo da matéria história? Como é que eles tem algum assunto para começar que é melhor? Algum método que você acha mais interessante? Como é que ele pode aumentar esse rendimento aí para ter mais aproveitamento nas provas de modo geral? Eu levo essa questão por 2 pontos, Bruno. Por um lado, tentar olhar o fato histórico, o módulo que você estiver estudando, e tentar chegar a entender como ele chegou a ser o que ele é. Então, de alguma forma, respeitar a cronologia é importante para você ter uma percepção de como as coisas chegaram a ser o que elas são naquele momento, ou no momento que você está olhando para elas. Uhum. E por outro lado também, a forma de organizar o estudo. Respeitar fluxos temporais que você consiga entender bem, consiga respeitar esses fluxos. Por exemplo, eu gosto de estudar nos meus estudos com uma perspectiva de 70 minutos de concentração. 50 minutos de leitura, 20 de exercício. Ou talvez 45 minutos lendo um módulo, um determinado conteúdo de um livro que você escolher, e 10 minutos tentando resumir. Porque na verdade eu acredito que se você consegue resumir um fato, um conteúdo, é porque você dominou ele. Uhum. Então você gasta 10 minutos depois dos 45 ou 50 que você passou lendo, resume, e depois você cai para dentro de exercício. E aí, Otto? É importante o aluno também conhecer um pouco da questão por dentro, porque as questões de qualquer concurso, eu falo para você, Bruno, vamos dar uma aula hoje para oficial do bombeiro, e você nunca viu o concurso. A primeira coisa que você me pede é a prova, né? Que dessa maneira você vai conhecer o modelo de questão, vai preparar uma aula focada naquilo ali e você vai conseguir fazer um preparatório melhor. O Enem, ele tem um estilo de prova, um estilo de questão para a história, onde as respostas podem aparecer no enunciado. Entendi. Geralmente as questões têm um texto introdutório e nesse texto, que é uma fonte histórica, que é uma charge, ou que é um fragmento de uma fonte, ali você consegue tirar a resposta. Então vou dar um exemplo. Você pega um texto falando: a festa de São Gonçalo no século XVIII colocava todos os negros, senhores e padres dançando ao som da mesma viola. Aí você ali fala, o século XVIII pode ser uma questão de mineração, uma questão de colônia, mas vamos para a questão. E aí a questão te cobrava uma interpretação do texto e a resposta era que naquele momento as relações sociais ficavam mais harmônicas entre senhores e escravos. Naquele momento as diferenças poderiam ser esquecidas. É uma questão que você precisa saber história? Não. Mas a história ela vai te dar as ferramentas para você entender que realmente nesses movimentos culturais as diferenças ali poderiam estar menos desgastadas ou menos aparentes como eram no processo dia a dia da lavoura. Então eu acho que fiquem ligados. Primeiro, sempre olhem depois do texto a referência. Isso é muito importante para você saber quem escreveu, de onde foi tirado e principalmente se tem um ano. Porque quando tem um ano, e aí exatamente o que o Felipe falou, você se posiciona dentro do espaço histórico. E aí você consegue já puxar naquele momento, entendeu? Isso vai te ajudar bastante. E aí quando você fizer a leitura das respostas, tentar lembrar o que você leu no texto. Porque o texto ele vai te ajudar a responder. Dessa maneira você ganha uma coisa que é muito preciosa no modelo Enem, que é tempo. A gente falou bastante isso na entrevista com o Wesley e com o Jeff, ainda mais que a matemática tem muito mais questões, mas de modo geral o tempo é importante, né? Sim. Fala aí, filho. Cara, eu acredito que é bem interessante assim, a gente se ligar que o Enem exige muita habilidade em lidar com o texto, em lidar com a fonte, com o conteúdo que a gente está tratando. Só que a gente não pode deixar de lado também o conhecimento teórico. Porque assim, a teoria chega como se fosse uma caixa de ferramentas para você lidar, para desenvolver a habilidade para lidar com aquele texto que se apresenta. Não é puramente interpretar o texto, né? É a relação entre os dois. Uhum. E essa questão que o Otto coloca, por exemplo, da festa de São Gonçalo, apresenta exatamente isso. É uma questão que você lê o texto, parece algo muito complicado, mas está ali, claro. Se você tiver habilidade para se situar historicamente e temporalmente e espacialmente, você consegue lidar com aquilo e tirar a resposta que torna a questão que parecia difícil fácil. É questão de ser dotado de uma habilidade de lidar com isso. Então,
resumindo aqui o que a gente falou, que eles falaram de modo legal, seria interessante eles pegarem a matéria, depois forem na questão, fazer a questão, referenciar a data, quem escreveu aquilo e posicionar a matéria temporalmente naquele universo da questão para conseguir treinar isso e encaixar melhor. É isso aí. E aí vai ganhar até rendimento de tempo. Se liga aí. Beleza. Vamos para a próxima? Vamos lá. Show. Vamos para a próxima aqui então, pessoal. Pessoal aqui nos nossos internautas, quem assiste, acompanha o canal, perguntam muito sobre fontes de aprendizagem, livro, site, aplicativo. Dentro da história, vocês podem recomendar alguns livros interessantes para o pessoal usar como fonte. Qualquer fonte que vocês julgam legal, o que vocês podem falar aqui para o pessoal usar? Eu gosto muito do livro História, volume único do Ronaldo Vanifas, que é um livro que foi feito nos últimos 3 anos e ele está bem atualizado sobre os últimos temas, inclusive ele vem separando, não de forma cronológica, mas não da forma tradicional, e sim já levando em consideração o exame nacional. Ah, bacana isso. Gosto muito também, e aí já mais tradicionais, mas do Cláudio Vicentino, principalmente para a história geral, junto com o Pazinato, e Luiz Kochiba na história do Brasil, além de materiais digitais. Indico um site muito bom chamado otohistoria.com.br. Pode fazer o jabá dele aqui. Tu tá com um site próprio, né? Tá, tô com o meu site, tem muitas aulas lá em PDF, é só mandar baixar e mais algumas de exercício. Foi o seguinte, depois eu vou colocar embaixo do vídeo aí na descrição o nome dos livros, vou colocar o link pro teu site, o pessoal também acessar. Fechou. Beleza. Pô, eu gosto muito com relação ao livro didático, os livros do História das Sociedades, do Aquino, e o História da Civilização Brasileira, do Chico Alencar. São livros que, embora não tenham sido feitos muito recentemente, eles são muito atuais em termos historiográficos. E é interessante, são professores universitários com renome acadêmico que entram no campo do trabalho do livro didático mesmo de escola e trazem coisas que até então não estavam presentes. Então depois vocês me passam tudo aí para não colocarem o nome errado aqui na descrição do canal não, hein? Tem muitas formas do aluno se manter atualizado na história e continuar se aprofundando. Muitos documentários também, né, no YouTube. Netflix tem coisa boa? Tem documentário sobre o nazismo, tem no YouTube Utopia e Barbárie. Eu gosto muito do Silvio Tendler. Ele pega de 45 para frente até a redemocratização do Brasil e fim da Guerra Fria. Com relação à história do Brasil, ele tem uma obra documentarial sobre a história do Brasil, Jango, João Goulart, Jango, JK, e é muito interessante, assim, porque ele entra no detalhe mesmo, ele tem um profundo conhecimento histórico e é um documentário dinâmico, não é uma coisa muito entediante. Maneiro. Inclusive sobre a morte do Tancredo também, que foi, acho que, a última obra dele, o último trabalho que ele fez, vale muito a pena, Silvio Tendler. Depois você vai colocar lá. Vou. Beleza? Fica tranquilo, vai Com estar tudo relação à aí. fonte digital, Bruno, tem também podcasts muito bons, cara. História online, sobre história. E você explorando o podcast, baixando o aplicativo, você consegue, procurando comando história, encontrar coisas bem interessantes com nível de profundidade, às vezes com grupos que debatem e problematizam temas históricos. E como é uma forma de você simplesmente ouvir, às vezes é um passatempo muito produtivo que você pode ter, né? No momento que você não está muito concentrado, não está com condição física mesmo de manter a leitura, você consegue estender o seu tempo de estudo de uma maneira mais suave. Não, eu gosto de perguntar para vocês isso até em relação à fonte online mesmo, porque a gente sabe que na internet você vai encontrar muita coisa, mas encontrar coisas de qualidade é mais difícil. Eu não posso indicar de história nada, mas eu confio em vocês, então o que vocês indicarem tá indicado, galera. Show de bola. Vai estar tudo na descrição aí do vídeo, beleza? Fechamos? Vamos pro próximo? Vamos lá. Bom, e aí, com base nisso, já acho que até tem a ver com o que vocês estão falando, né? Como se manter atualizado em história também, mas lidando com o tempo, né? Porque o pessoal que quer fazer medicina, concurso de modo geral, a carga de estudo é pesada. Então, para conseguir conciliar, se atualizar junto com a carga de estudo é difícil. Como é que vocês podem aconselhar o pessoal a se manter atualizado junto com isso? Se manter atualizado em relação à história ou de maneira geral do concurso? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Eu gosto muito da Revista Biblioteca Nacional, que ela, pelo menos, ela vem sempre abordando novas historiografias, só que eu acho que é uma leitura que para o vestibulando pode ser complicada, porque não que seja difícil, mas aí já é uma galera... Aconselho muito para pessoa específica, para a segunda fase da UERJ, acho que vale a pena pegar alguns temas importantes da Revista Biblioteca Nacional.
E o levantamento de alguns almanaques que aparecem, né, sempre com atualidades. É muito importante você seguir alguns canais online que estão falando sobre os temas atuais, porque isso também cai muito na história, sempre relacionando. E eu acho que é por aí também. Bacana. A gente tem algumas revistas interessantes, como por exemplo a Le Monde Diplomatique. Sim. São fontes internacionais que às vezes abordam os temas de maneira menos partidarizada. A gente tem problema com relação a isso, então eu acho que o Le Monde Diplomatique é uma fonte muito boa, o Correio Internacional, a BBC Brasil também é uma forma legal de... E tem até aplicativo do BBC Brasil, no celular eu tenho, só que eu tenho na parte de ciência, mas você tem aplicativo, você consegue ficar recebendo notícias direto. É uma coisa que é rápida, de repente para vocês também seria bom, você baixa esse aplicativo no celular, eu tenho para Android, não sei se deve ter para iPhone também, para iOS, é uma boa fonte de você se atualizar de modo rápido também, né? Isso, e é importante a atualização, porque as pessoas têm uma visão, a história é sempre um estudo do passado, sendo que na verdade a história é uma grande conexão com o presente, né? Então, se você pegar a questão das imigrações que estão acontecendo na Europa hoje em dia, os conflitos do Oriente Médio, o problema na Síria com a Rússia, a chamada Nova Guerra Fria, isso tudo está linkado diretamente com a história. Então, saber o conteúdo e se manter atualizado é fundamental para esse concurso. É o segredo da humilhação, do Com sucesso. Vamos fechar aqui com uma pergunta que eu faço sempre para quem eu entrevisto, que é professor, que é amigo meu. Vocês têm experiência aí com concurso, já viram vários alunos. Qual é o perfil do aluno aprovado no vestibular, no concurso de modo geral, seja para pré-militar, seja para medicina, para direito, para qualquer coisa? O que vocês detectam que o cara que é aprovado tem, para que quem está assistindo a gente possa modelar esse perfil e conseguir aplicar no dia a dia no estudo deles? Para mim, primeiro, controle emocional. Eu vejo todos os anos excelentes alunos que têm uma dedicação enorme, um potencial grandioso e que se perdem com problemas emocionais. É muita ansiedade, é muito nervosismo e o cara acaba cavando o próprio buraco para ele se jogar. Então isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado desde o início da sua preparação. Você tem que buscar apoio de amigos, se for o caso, acompanhamento médico, conselhos de pessoas que vão te colocar sempre para cima, porque às vezes eu vejo alunos que quanto mais preparados, mais ansiosos eles ficam. E a gente sabe que por trás existe uma cobrança muito grande dele mesmo e também cobranças externas da expectativa que se cria dentro de um aluno ser aprovado pela Universidade Federal. Então, todos os anos eu vejo muitos alunos não conseguirem aprovação porque no dia estão extremamente nervosos, extremamente estressados, muito cansados. Para evitar isso, é muito importante que você tenha muita honestidade consigo mesmo. Entender que você está precisando de ajuda porque é algo que você pode não controlar. E aí você vai saber falar isso muito melhor do que eu. Mas, então acho que o perfil é o aluno que ele consegue controlar suas emoções e, claro, dentro do Enem, ele tem que ter uma disciplina de estudo muito forte, porque aquele plano de estudo que ele montou no começo do ano, chega daqui a 2, 3 meses, está tudo embaralhado, ele acaba estudando mais uma parte, deixa fechar outros módulos, e isso é importante, você tem que ser organizado, tá? O aluno que é desorganizado, que simplesmente estuda por estudar, ele está se preparando, ele está ganhando conhecimento, mas não necessariamente ele está pronto para o vestibular. Tem que entender também, eu acho que você já falou sobre isso, mas dominar a estratégia de TRI, que é uma coisa muito importante dentro do Enem, então isso tem que estar afiado, você tem que saber que as questões fáceis são suas prioridades e as difíceis, para não perder tempo, você pula, pode classificar e voltar depois. O que você não pode classificar dentro da sua prova é a chamada incoerência, você tem que fazer uma prova muito padronizada. Então, não é só o conteúdo, é também ter estratégia de prova. Quando o aluno consegue ter a tranquilidade, o conhecimento e o conhecimento do concurso, é padrão ouro. A gente pode fazer depois uma entrevista só falando sobre TRI. Pô, eu acho ótimo. Beleza? Show de bola. E aí, Phil? Cara, eu acho que são 3 ideias fundamentais para o aluno aprovado, cara. Organização, perseverança e prazer pelo conhecimento. Então, assim, como o Otto falou, organizar um plano de estudo e ao longo do ano você vai vendo, se ele funciona, você mantém, se não funciona, vai fazendo pequenas alterações e perseverar. Se um dia, 2, uma semana você não conseguiu cumprir suas metas de estudo, começa de novo, replaneja, ter a cara de pau de voltar atrás e começar como se nada tivesse acontecido. Recuperar o tempo perdido se for possível, mas não desistir porque você falhou na sua organização em um determinado período. E, cara, o prazer pelo conhecimento eu não tenho, o aluno vestibular ele não tem aquela coisa, eu não gosto, sou de humanas, sou de exatas.
Um concurso de medicina é difícil pra caramba, então ele vai ter que encontrar o prazer e a felicidade em estudar todas as coisas, porque como o Otto falou, tem que ter controle emocional. Se tu vai começar a estudar alguma coisa com peso, achando que aquilo é um saco, não vai dar certo. Já não vai render também, né? Não vai render, tem que estar estimulado, cara. A gente tem prazer, tem vontade de fazer aquilo que dá alegria pra gente. Então vamos tentar encontrar felicidade em cada módulo de estudo, cada conteúdo, cada coisa. Eu acho que isso é fundamental. Vou pegar uma coisa que você falou aqui, que é bem interessante. Você falou o seguinte, se você está fazendo um plano e não deu certo, mude aquele plano, faça diferente. O interessante é você detectar quando não dá certo e mudar, porque se você continuar assistindo como você estudava antes, vai ser igual o resultado. É parada de administração, né? Fazer PDCA, planejamento, desenvolvimento, controle e padronização. Planejou, desenvolveu, controlou, viu se deu certo ou não, e aí o que deu certo você padroniza, continua, o que deu errado você replaneja, você constrói. Tem outra coisa também interessante que é o seguinte, às vezes o cara realmente, vamos supor, eu não gosto de estudar física. O cara tenta buscar um prazer ali de estudar física, mas não acha. Eu falo o seguinte, para qualquer área, amigo, se imagina na faculdade já. Se imagina lá, porra, com um CRM, com um jaleco, então se imagina, pô, sendo juiz, que aí você vai estar estudando aquilo, você não gosta daquilo, daquele assunto X. Mas aquilo vai ser necessário para você no futuro estar realizando o seu sonho. Então aquilo vai te trazer um certo prazer, vai amenizar essa dificuldade. Então também é uma saída legal. Show de bola! E aí, pessoal, mais uma coisa, o perfil do aprovado é aquele que acompanha o projeto Quero Ser Médico, está sempre ligado aqui com a gente, vocês vão ser com certeza. E a mensagem final aí pro pessoal que está assistindo a gente? Bom, eu acho o seguinte, quando você faz a sua escolha de profissão, é uma coisa muito importante, porque você faz isso muito novo, né? E você pode depois, você troca de namorado, de namorada, de parceiro, de amigo, de roupa, mas trocar de profissão às vezes é complicado, muito complicado. Então você tem que fazer a escolha certa, não somente por dinheiro, a gente sabe que isso é importante, mas acreditar o seguinte, que quando você faz a escolha daquilo que você realmente ama, você pode ter certeza que você vai ter um foco e uma força muito maior para conseguir conquistá-lo. Então você tem que estar realmente estimulado na sua escolha. Você tem que escolher aquilo que você realmente gosta de fazer, porque somente dessa maneira você vai poder se entregar de corpo e alma e conseguir superar o exame nacional, que é um dos mais difíceis. Pode limpar a lágrima aí antes de ir pro próximo. Vai lá, Fio. Mensagem final aqui pra galera. Cara, eu desejo para todo mundo que assiste o Quero Ser Médico força de vontade, sobretudo, que consiga ao longo desse processo se manter firme no propósito de realizar o sonho de ser médico ou para onde quiser ir. Que eu acho que é importante encontrar a felicidade nos planos que a gente faz e chegar até eles e lá finalmente executar aquilo que a gente acredita. Show de bola. Bom, pessoal, obrigado pela entrevista, foi mais do que padrão ouro. Para fechar essa nossa entrevista aqui hoje, eu queria falar com vocês aqui um último recado que eu falo sempre, né? Chora agora, ri aprovado, se não aguenta não se envolve, chama que vem, grande abraço, até a próxima, nos vemos nos plantões por aí, valeu, tchau.